vamos ouvir o alerta que diz assim a palavra do Senhor: e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, que não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Aí ele fala assim no versículo 9: não está toda a terra diante de ti? Eis, pois aparta-te, e se for para a direita, escolherei a esquerda, e se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era de todo bem regado, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Éden, e como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Amém. Somente até aqui. Nós estamos observando uma passagem sobre o nosso pai da fé, Abraão. Abraão nos surpreende aqui com uma atitude muito legal, atitude de crente, de cristão, de pessoas que realmente servem a Deus. Não é à toa que Abraão é citado como o pai da fé, porque quando Deus falou com Abraão, diz assim: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra longe que eu vou te mostrar. Abraão cai-se num erro, pega o seu sobrinho Ló e leva junto com ele. Lá na frente deu esse problema, porque a ordem era: sai do meio da tua parentela. Não era para ele levar nenhum dos parentes com ele. Às vezes acontece algo nas nossas vidas e nós não sabemos, não entendemos por que ocorreu aquela situação, porque às vezes nós não observamos o mandato de Deus, o pedido dele. E lá na frente os pastores então discutiam, brigaram, mas Abraão aqui, com uma sabedoria imensa, ele: que não haja entre nós brigas, porque se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, mas nós juntos não podemos ficar, para que a contenda possa cessar. Nós somos homens de Deus, mulher de Deus, povo escolhido. Por que nós vamos brigar? E diz a palavra do Senhor que Ló se apartou e foi embora, e Abraão ficou. E acabou-se então as contendas. Aí você pode perguntar para o seu vizinho que está aí do seu lado: por que você tem brigado? Qual é a causa? Você não precisa brigar por nada, porque a promessa de Deus está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não há de que brigar. Tem pessoas que ela tem inveja e briga, tem usura, né? Chamam assim, né? Tem o oi grande, né? Outros até falam: o olho de Zeca Pimenteira, né? Alguém fala assim. Mas você que tem a bênção de Deus sobre a sua vida, o que tiver de vir para a sua vida virá, não tardará, não precisa você brigar. Tem pessoas que brigam por qualquer coisa, tem família que estão se desintegrando por causa de uma besteira, né? Tem funcionário que briga com o patrão por causa de um salário mínimo, por causa de R$1.000, e você vai ver, a pessoa é crente. Irmão, nós não precisamos, porque se Deus prometeu, a bênção vai chegar sobre a sua vida e sobre a minha vida, e você não vai precisar brigar.
Quantas pessoas que são crentes estão com um monte de processo, de boletim feito por causas banais. E às vezes nós não damos aquele testemunho que somos cristãos. A palavra de Deus é assim: ou você é, ou você não é. Aleluia. Ou você está do outro lado, ou do lado de cá. Em cima do muro nós não podemos ficar. Outra coisa, o seu vizinho tem que dar testemunho de você. Olha, mas fulano é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, trabalhou comigo, deu testemunho, teve oportunidade de fazer tal coisa, ele não fez. Eu conheci uma senhora em São Sebastião, tia da minha esposa. Ela era viúva. Ela tinha 2 casas no centro de São Sebastião. E a família do marido dela tomou uma casa dela. A casa melhor eles tomaram. E eu falava assim para ela: tia Conceição, e a sua casa? A outra sua casa lá? Não, meu filho, deixa ir lá, porque eu já tenho a minha, não preciso da outra não. E você conversava com ela e você via Deus dentro dela. Você sentia Deus na vida dela. Sabe aquelas pessoas que você conversa com ela e você quer conversar mais ainda? Você fala assim: essa pessoa é interessante, eu sinto bem conversar com ela. Não tem essas pessoas? Vocês já notaram isso? Assim era essa pessoa. Mas ela não brigou, ela faleceu, a casa ficou, e a outra casa ela doou para outros parentes, mas ela não brigou. Abraão era muito invejado porque ele era muito rico. A Bíblia diz que os filisteus, fariseus, os ateus e mais lá alguma coisa, quando Abraão cavava um poço, eles iam lá e entupiam aquele poço. Abraão não brigava. A atitude de Abraão era mudar e cavar outro poço lá na frente. Eles vinham e aterravam. Ele ia lá na frente, abria outro, mas não brigava, porque Abraão sabia que Deus era na vida dele. Deus tinha prometido para ele: olha, eu vou te abençoar, vou te fazer de uma grande nação, e todos aqueles que te amaldiçoar, eu também vou amaldiçoarei, mas os que te abençoarem, eu os abençoarei. Essa era a ordem de Deus na vida de Abraão. Então você não precisa brigar por nada. Tem pessoas que brigam por posição na igreja. Quantos pastores, quando vai mudar, ele se rebela, ele leva a igreja junto com ele. Ele não entendeu que está na hora dele ser mudado. Chegou o seu tempo, meu irmão. Você não é um ditador, você é um obreiro, um homem de Deus. Você tem que passar para os outros que você tem Deus na sua vida. Mas ele está lá brigando. Não saio. Quantas vezes aconteceu isso? E leva a igreja junto e coloca ali um salão e já leva o povo lá e já é a minha igreja. A igreja de Cristo. E briga por coisas terrenas, coisa que ele não vai levar. Mas estão brigando. Outros brigam por cargos. Não, o pastor tem que me consagrar logo. Peraí, não chegou o tempo ainda, espera um pouquinho. E briga, discute. E arruma inimizade, sai da igreja, vai para o mundo, porque o pastor não consagrou, não separou. Existem essas coisas. Estou dizendo para os irmãos porque eu estava no meio deles e sei. E tem coisas feias. Não está dizendo que é um homem de Deus. E você precisa dizer que você é uma mulher de Deus e que você é um homem de Deus onde você estiver. Assim como você tem que mostrar para o seu patrão que você é pontual, que você é fiel, que você está ali para cumprir com os pedidos dele. A mesma coisa com Deus. Porque assim como tem as regras aqui, de todo lugar que você vai, nós somos cheios de regras. Assim Deus também tem as suas regras. Vamos falar aqui de uma regra do trânsito. Velocidade máxima, 80 km por hora. E acabou. Vai andar 90 para você ver. Você vai ser multado, meu filho. É uma regra.
Você chega no banco, proibido o uso de telefone celular. E você não pode usar celular no banco, acabou. Se você for usar, o guarda vai te tomar o seu aparelho, porque é uma regra. Você chega no fórum, proibido permanência de pessoa com trajes de banho. E ainda especifica, short, camiseta, bermuda, sandália havaiana. E você não pode. Ou então você vai ser movido de lá. A mesma coisa é Deus, Ele também tem as suas exigências. Ele tem que colocar lá os 10 mandamentos. Aí Jesus vem e fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma lâmpada no escuro, porque ela vai brilhar no meio das trevas. E você está pronto para isso. Jesus, Ele conta com você. A diferença no meio desse mundo de escuridão, de pecado, de suborno, e você está no meio brilhando. E alguém passa e fala: ali tem uma mulher de Deus. Vai um homem de Deus. Não briga por besteira, ignora muita coisa. Quando você ignora isso, você evita vários problemas. Nós que dirigimos nesse trânsito aí, você tem que ignorar muito. A pessoa fecha você e você não pode reclamar, senão você vai brigar. Então fica quieto. Ou ele cruza na sua frente sem dar seta. Você não sabe para onde é que ele vai, mas ele fez isso, quase aconteceu um acidente. Você tem que ficar quieto, respirar e deixar passar. Então você não precisa brigar. Eu também não preciso, porque Deus já prometeu que você é uma bênção, será uma bênção. E as bênçãos de Deus virão sobre a sua tenda, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre tudo quanto você colocar as suas mãos. E por que vai brigar? Vai se cumprir as promessas de Deus sobre nós. Irmão, mas eu brigo com o meu pai e com a minha mãe. Meu pai muitas vezes estando errado, eu ficava quieto, mas eu não discutia com ele. Eu sabia que meu pai estava errado, mas eu ficava quieto, pelo respeito por ser meu pai, por ter cuidado de mim, por ter a responsabilidade de trazer o pão para dentro de casa e de trazer segurança para a família. Eu ficava quieto, ficava injuriado, ficava ali meio... mas eu tinha que ficar quieto, mas não discutia. O marido com a esposa também não é diferente, qualquer coisinha às vezes briga. O que acontece? Joga a culpa um para o outro, mas ninguém assume, e fica aquela discussão. Daqui a pouco a família já não existe mais. Não, foi você, foi você, foi você. Daí tem uma historinha que eu falo sempre, de uma jovem que ia se casar, porque nem todo mundo está preparado para casar, para ter uma família, que não é simplesmente casar e morar junto, não, tem um monte de coisinha que tem que ser reparado e observado, para que seja bem sucedido. Pelo contrário, um vai ficar no prejuízo. Não vai na pressa, não se precipite, tem que ser lento. Aí a historinha que eu falo é assim: a moça ia casar e ela queria saber como que era a vida do casal, e foi para a casa dos avós. Vou ficar na casa dos meus avós lá um mês para me ver como é que é. Ok, se despediu do pai, da mãe, foi. Chegando lá, à noite, o avô dela levantou, bateu-se então numa cadeira, caiu, se machucou. Levantou-se então a avó e falou: ah, meu velhinho, você se caiu, você se machucou, a culpa foi minha, porque eu deixei a cadeira nesse lugar e não era para mim ter deixado aqui. Ele falava assim: não, meu amor, não se preocupe, o erro foi eu que não reparei que a cadeira estava ali e eu tropecei e me machuquei. E ela: não, a culpa foi minha. Então todos eles queriam a culpa para eles, não jogando no outro.
E a neta no outro dia arrumou as coisas e falou assim: estou indo embora. Você já vai, minha filha? Porque essa noite já foi um aprendizado para mim. Já sei muito bem o que é um casamento. E foi embora. E às vezes tem pessoas que ela não está preparada para ser vó, para ser vô, que às vezes ela vai bajular tanto que a criança vai ficar boba e rebelde para os pais, porque ela vai tomar a autoridade dos pais. Então ela não está preparada. Na minha época, que eu era pequeno, agora já sou maior um pouquinho, né? Já cresci um pouquinho, eu ficava muito com meu avô. E eu falava: vou brincar com o vizinho. O que é que seu pai falou? Que não era para mim ir. Então você não vai. Eu fui criado desse jeito. Então eu tinha um respeito com meu avô, com meu pai e com meu avô. Os de hoje é diferente. É mudada. O que acontece hoje? Vai lá, quando seu pai chegar, eu falo para ele. Ele falou que não era para você ir, mas você vai lá. Tirou a autoridade do pai. Aí o pai simplesmente fica como um simples, não como um chefe de família. Tem pessoas que não estão preparadas. E o preparo é muito importante para a vida, para tudo. Você, quando vai entrar numa empresa, você deixa seu currículo. Ali o patrão quer ver a sua letra, se você escreve bem. Ele quer ouvir você para ver se você se expressa legal, depende da posição que você vai ficar lá. Ele quer olhar nos seus olhos para ver se você é digno de confiança. Ele quer ver você, ele quer sentir você. Se ele achar graça em você, ele vai te contratar. Se não, ele fala: isso aqui está descartado. Traz mais um currículo aí. E ele vai observando. Então ele vai passando a peneira. E é necessário estar preparado. Para ser obreiro, para ser cristão, você tem que estar preparado. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, logo se move então um exército das trevas para lutar contra você. Aí você vai ver o teu vizinho te olhar com cara feia. O outro, qualquer coisinha, ele vai discutir com você. Você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, você logo vai entrar numa briga, uma discussão, vai bater em alguém ou vai apanhar. Aí o problema está aí. Então existe preparação para tudo. Ser um pastor, para ser um pastor não é qualquer pessoa. Um pastor tem umas qualidades totalmente diferentes do presbítero, do evangelista e do diácono. O pastor, ele é amigo. O pastor, ele é companheiro. O pastor não revida, não machuca, mas antes ele é machucado. Se caso ele não tiver essas qualidades, ele não é um pastor. Ele é um obreiro qualquer. Então tem que estar preparado. E às vezes a pessoa quer, mas ela não serve, ela não tem as qualidades que tem que ter. É igual um médico. O médico, ele estuda muito, estuda 9, 10 anos na medicina para fazer uma cirurgia, para detectar as enfermidades, conhecer o sintoma e injetar o remédio. Se ele não conhecer, ele não está apto para trabalhar, para receitar você. Um advogado não é diferente. Ele estuda direito, ele aprende tudo. Aí ele sabe como defender o cliente, como entrar com o processo. Se ele não estudar, ele não entra, ele não conhece. Então não vamos entrar de bicão, como diz a história, né? Espera, prepara, não precisa brigar. O seu tempo está chegando, o meu também vai chegar. Aleluia, as bênçãos também vai vir sobre a nossa tenda e não precisa brigarmos. A Bíblia diz que Ana era uma mulher que era sempre insultada por Penina, mas a Bíblia diz que ela não brigava. Mas chegou o dia da vitória de Ana. Ana deu à luz a um menino chamado Samuel. Aleluia, um homem de Deus que teve tríplice unção na vida, aleluia, e impactou a terra de Israel, por ele ser juiz, sacerdote e profeta, aleluia, aonde nenhum filho de Penina teve essas unções. Então veja como que é a coisa.
Saul insultou Davi por quase 8 anos. Mas quem era o rei? Era Davi. E Saul? Saul tinha sido rejeitado. Mas Saul continuava perseguindo Davi. Mas a Bíblia diz que Davi não se movimentava em hipótese alguma para fazer mal a Saul. Mas quando foi um dia, Saul desapareceu e Davi assumiu e foi um rei bem sucedido. E todas as batalhas que Davi lutava, diz que Deus era na frente de Davi e ele nunca perdeu uma batalha, porque Deus era com ele. Então não precisa você brigar, Deus é na sua vida, a vitória é certa. Você vai ser vitorioso. Ah, irmão João, tal, na divisa, não se preocupa. Essa briga, essa luta não teria que pelejar, não é tua, mas o Deus que você serve vai entrar no negócio. Aprendemos isso. Mas é difícil. Vocês conhecem histórias assim, né? De divisas, né? De casas, né? Eu conheço várias. E crente ainda, hein? Pastores, obreiros, pregadores, que você vê que alguém fala, não, para ser crente que nem ele eu não quero. Então não adianta. Crentes brigões. A briga não está em nosso meio. Em nosso meio está a paz, a lealdade, o amor. Aleluia. E sim, ela permanece em nossos meios, em nossas vidas, nossos corações, como homens e mulheres exemplificar, aleluia. O irmão João aqui, ele só é o garçom, mas o alimento vem dos céus. É ele que prepara o alimento, viu? Eu só distribuo só. E o sabor, irmão João, é o Senhor. Na sua casa você prepara a sua comida, né? Fim de semana, vou fazer um churrasco hoje, né, irmã Gracinha? Hoje eu vou fazer um vinagrete, vou fazer um churrasco com uma maionese, com farofa, vai ser uma bênção. Você escolheu porque é a sua casa, mas na casa do Pai quem escolhe é Ele vai mandar o banquete para você. Ah, mas eu não gosto de peixe, irmão, mas aqui vai ter que se alimentar do que vier. Aleluia! Porque o nosso Pai, Ele nunca dá um alimento mau para o filho. O Pai, Ele é zeloso, cuidadoso, viu? O filho do governador não precisa marcar para entrar no gabinete do seu pai, não. Ele tem acesso livre. Ele chega lá e o segurança está ali, o outro está ali. Ele chega lá, vou falar com meu pai, e passa. Eu e você, se chegar lá, estamos barrados. Ou quando é que você vai? Quer falar com o governador? Você já agendou com ele? Ah, então a secretária dele vai te atender. Qual é o seu nome? Você mora onde? Qual é o assunto? Está agendado aqui para daqui a 40 dias. Mas o filho do governador, ele passa direto na hora, porque é o pai dele. Viu? O avião estava sendo pilotado por um moço e alguém falava assim: aperte os cintos, porque nós estamos em pânico. E ficaram apavorados o povo daquela aeronave. E tinha uma criança, um jovem, um adolescente. Ele estava bem à vontade. E alguém falava assim: e você está bem tranquilo? Nós estamos todos apavorados. Você está bem sossegado? Ele falava assim: não é porque eu ficar com medo, porque o piloto é meu pai. Então o filho, ele confia no pai, viu? Ele se sente seguro, porque o pai está no controle. Então o pai está no controle da sua vida, meu irmão. Não há de que temer, não há briga, não há discussão, não há tempo para você se apavorar, porque o resultado é positivo. O Senhor dos exércitos está no meio do barco, aleluia, e o barco não vai perecer, aleluia. Já vou terminar. Glória a Deus, aleluia, Deus, é maravilhoso. O apóstolo Paulo estava aí no navio,
estava indo para Roma. E ia 280 tripulantes desse navio. E o anjo de Deus apareceu para Paulo e falou: Paulo, essa viagem será incômoda, mas não temas, porque nenhuma vida vai se perder desse navio. E o navio, ele vai se despedaçar. Aí Paulo de manhã chamou a tripulação lá, o povo, era tudo prisioneiro. Aí falou: o anjo de Deus me apareceu essa noite e me disse que a viagem vai ser incômoda, mas nenhuma vida vai perecer, mas o navio vai se despedaçar. As pessoas não davam ouvido para ele, mas Paulo sabia em quem estava crendo. O anjo avisou para ele. Aí sofreu um naufrágio, o navio partiu ao meio, perdeu a fazenda e nenhuma vida ali foi perdida. Paulo ajudou ali os prisioneiros, fez fogueiras para aquecer do frio na ilha de Malta, onde eles estavam, porque Paulo sabia que Deus era na vida dele. Aleluia. Além de Paulo saber que Deus era na vida dele, ele também era usado para ser uma bênção na vida dos outros também. E assim é a minha vida e a sua vida. Eu também estou aqui para ser uma bênção na sua vida, na sua. E vocês também na minha vida. Porque nada nós levamos desse mundo. Por isso nós temos que ter afetos, carinhos e amor. Mas para concluir aqui, já vamos terminar. Abraão separou-se de Ló. Ló foi para lá, para as esquerdas, Abraão foi para a direita, ou vice-versa. Mas quando foi um dia, houve uma guerra. Sequestraram Ló, levaram Ló preso, cativo, com a fazenda. Aí avisaram para Abraão: Abraão, sequestraram o teu sobrinho que antes dava problema para você, que vocês se separaram. Não diga exatamente, eu irei lá resgatá-lo. Aí diz no capítulo 12 que Abraão pegou 318 homens valentes e foi lá e resgatou Ló e trouxe de volta a sua fazenda, a sua família, e deu as posses de volta que o inimigo tinha o sequestrado. Abraão não ficou com ressentimento de Ló, nem com mágoa. Isso não cabe no nosso coração. Mas ele foi lá e resgatou de volta. Mas tem pessoas que ela é fácil a criar mágoa, né? A ficar com aquela zebrina no coração. Isso Deus proíbe na palavra dele. Hoje é culto da família. Observe que as palavras estão sendo voltadas sempre para a família, né? Vocês perceberam, né? Viver em harmonia e conforto não precisa ter milhões, não, basta você ter o essencial. E a provisão de Deus na sua vida. Você sabe que Deus é com você, você sabe que a batalha é certa, você sabe que o inimigo não vai te surpreender, já está de bom tamanho. Que o Senhor Deus continue falando isso em vossos corações. Muito obrigado por você estar suportando aqui meia hora, irmão João falando. Mas o Espírito de Deus vai sempre usar homens e mulheres de Deus que vai trazer uma palavra de conforto, de ânimo, uma palavra que vai nos posicionar para frente. Até mais. Aleluia.